Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre receptores citoplasmáticos ou os receptores que nós conhecemos como os nucleares. São os receptores do tipo 4. Bom, esses receptores, eles são capazes de interagir com lipídios, né, colesterol, com hormônios, né, com esteroides, e eles têm que ser totalmente intracelular. Então, são receptores que vão ser encontrados dentro da célula. Não necessariamente dentro do núcleo, mas eles podem estar dentro do citoplasma e assim, quando houver necessidade, eles forem acionados por um ligante, no caso um esteroide, eles migram para o núcleo da célula, né? Então, esses receptores nucleares, receptores do tipo 4, eles têm um ligante esse que podem ser lipídios, podem ser hormônios, né, que vão ativar um receptor que está geralmente no citoplasma da célula e depois ele migra para o núcleo celular, né? Então, essa ligação, por exemplo, de esteroides, né, ela permite que a gente tenha aí a expressão, né, a regulação da expressão de alguns genes específicos. Então, aqui a gente tem como é que ocorre essa regulação, né, regulação da transcrição gênica pelos hormônios esteroides. Então, eles vão se ligar, né, a um complexo, eles vão ter uma alta afinidade à RNA polimerase no seu promotor, eles se ligam à molécula de DNA, que mais para frente eu vou explicar para vocês como ocorre essa ligação, né, e eles vão ter um elemento responsivo, um elemento que vai fazer um complexo com o hormônio e o receptor, né, na fita de DNA, e aí ele vai ser, esse complexo com o receptor vai ser ativado e vai ativar aí a transcrição gênica. Então, aqui a gente vê a estrutura desses receptores nucleares. Então, eles são de uma família de 48 receptores, são considerados receptores solúveis, né, que podem detectar, ou seja, eles podem se conectar a lipídios e a hormônios, né? Então, eles não são inseridos na membrana como a maioria dos outros receptores, não são necessariamente inseridos no núcleo, como eu já falei, eles podem estar no citoplasma e migrarem para o núcleo quando for necessário. Então, a estrutura dele é formada por um domínio que nós chamamos de domínio de ligação, um domínio terminal, né, o N, e um domínio intermediário aqui, central, que é o domínio de ligação do DNA. Nesse domínio de ligação do DNA, ele também é conhecido como dedos de zinco. Vamos já entender por quê. E eles ainda são divididos em classes. Nós temos os da classe 1, que são homodímeros, são encontrados no citoplasma e respondem a sinais endócrinos, ou seja, geralmente são hormônios que se ligam a esses homodímeros, os de classe 1. E nós temos os de classe 2, que são heterodímeros, e eles se encontram aí no núcleo celular. Esse de classe 2, ele tem uma subclasse, ele é dividido em uma subclasse 2, que é considerado heterodímeros intermediários. Por quê? Porque mesmo eles estando no núcleo celular, eles respondem a sinais endócrinos, respondem a hormônios, ok? Então, essa estrutura desses hormônios nucleares, né, que com esse sítio de ligação, onde ocorre a ligação com a molécula endógena, né, eu tenho esse domínio de ligação do DNA, onde a gente chama de zona de zinco ou dedos de zinco, e eu tenho o domínio N, né, um domínio final da estrutura do receptor, onde eu vou ter a ligação com o coativador. A gente vai ver que ele, para ser completamente ativado e realmente regular a transcrição gênica, ele precisa de coativadores. Então, aqui a gente tem a estrutura do DNA, né, onde eu tenho o domínio de ativação, onde ocorre a ligação com coativadores. Eu tenho um domínio de união com o DNA, que é chamado de DBD, onde a gente vai encontrar o famoso dedo de zinco, que eu vou mostrar no próximo slide, e a gente tem um domínio de ligação com o ligante,
que é o LBD, né, onde ocorre também esse domínio de ligação com ligante. Nessa região toda eu tenho um domínio, né, um sítio de dimerização, eu tenho um sítio de união com o inibidor, que também ocorre nessa região de união de ligante da ULBD. Então, o que são esses dedos de zinco, né? Então, a gente tem aqui, lá naquela região central, que eu mostrei para vocês, né, na região central do receptor, a gente vai ter os dedos de zinco, que nada mais são do que aproximadamente 60 resíduos conservados de cisteína, que são ligados por 2 átomos de zinco, né? Esses 2 átomos de zinco central, que eles são responsáveis por envolver o DNA, ativando aí a transcrição gênica. Então, a gente vê que eles têm um formato de dedo, por isso são chamados de dedo de zinco. Esse aqui, um deles vai ter uma dobradiça, né, ou uma dobradura, que vai facilitar o envolvimento do DNA, vai facilitar a movimentação, né? Então, eles são, os dedos de zinco, nada mais são do que moléculas de cisteína, aproximadamente umas 60 moléculas de cisteína, ligadas por 2 átomos de zinco, né? Então, elas se ligam, a gente tem uma região onde tem essa dobradiça, ela vai se ligar à região AF2, né, que é a região onde eu tenho o domínio com o ligante, o LBD, e eu tenho a outra que vai se ligar à região AF1, onde ela precisa de um coativador, né? Onde eu tenho o domínio DBD, onde os dedos de zinco estarão ligados. Tá, então como é que vai acontecer? Como é que ocorre a interação do hormônio, né, com um receptor? No caso, esse receptor é um homodímero, né? Classe 1. Então, o receptor, o hormônio está aqui, endógeno, ele vai ter que se ligar a algumas proteínas para ter uma capacidade de atravessar aqui a membrana plasmática, né? Então, ele tendo essa capacidade de entrar, né, atravessar a membrana plasmática, uma vez que ele atravessa a membrana plasmática, ele interage com o seu receptor endógeno, né, o seu receptor nuclear. Quando ele interage com esse receptor nuclear forma um dímero, né? Ele forma um dímero porque somente assim ele vai conseguir entrar no núcleo celular. Então, aqui no núcleo celular eu tenho o DNA, né? E quando ele se dimeriza, ele entra no núcleo celular. Entrando no núcleo celular, ele vai se ligar a regiões específicas do DNA que a gente já viu, né? A região LBD do ligante e a DBD, onde eu tenho a ação de um cofator. Então, eles se ligam a essa região, né? Essa região do ligante, para poder agora transcrever esse DNA. Então, uma vez que ele conseguiu entrar no núcleo, agora ele consegue produzir, né, todo o processo de síntese, né, de transcrição, tradução, eu consigo agora produzir, o receptor, né, agora a gente tem um RNA mensageiro que sai do núcleo, volta para o citoplasma para poder entrar em contato com o ribossomo e agora sim traduzir essa mensagem para a expressão, né, para formar aí uma proteína. Proteína é essa que vai ser produzida dependendo de qual hormônio aqui que interagiu com o RNA. Então, resumindo, né, eu tenho um hormônio, né, um esteroide, que os hormônios, né, interagem com receptores homodímeros classe 1, né, dentro do citoplasma. Uma vez que ele interage, esse receptor ele se dimeriza, ele consegue entrar no núcleo. Quando ele entra no núcleo, ele se liga à molécula de DNA. A gente viu que a estrutura desse receptor, né, que ela tem aquela região intermediária, que eu tenho os dedos de zinco, né, moléculas de zinco envolvidas por moléculas de cisteína, né, ele consegue formar esse complexo, né? Então, aqui eu tenho a formação do complexo hormônio receptor, né? Ele se dimeriza,
com outro receptor, atravessa a membrana nuclear, né, e encontra com o DNA. Então, os dedos de zinco vão envolver aquela região que nós chamamos de região de elementos responsíveis a hormônios, né, que é onde ele ativará a transcrição gênica. Então, o RNA mensageiro vai ser produzido, migra para o citoplasma, né, e eu tenho aí, com a ajuda do ribossomo, a produção de proteína. Lembrando que, para esse tipo de receptor, os receptores nucleares, eles têm um tempo de resposta muito mais demorado do que os receptores de proteína G, os receptores que são canais iônicos e os receptores enzimáticos, né? Exatamente porque ele vai precisar formar todos esses complexos, ter toda essa cascata de eventos acontecendo para que ele tenha a resposta dele. Então, ele demora muito tempo, pode demorar horas e em alguns casos até dias, ok? Então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de uma medicação, né, o tamoxifeno. O tamoxifeno, ele é um antagonista de esteroides. Ele é muito utilizado para as mulheres que têm câncer de mama com o receptor de esteroide positivo, né? Nem todos os cânceres de mama apresentam receptor de esteroide positivo. Quando isso acontece, é um agravante ao quadro do câncer de mama e o tamoxifeno pode ser utilizado. O que o tamoxifeno faz, né? A gente já viu em outras aulas o que é antagonismo. Antagonismo é simplesmente a inibição, né? O bloqueio. Então, ele bloqueia que o estrógeno interaja com o receptor e consiga transcrever. Então, o tamoxifeno, na verdade, ele não é um bloqueador total. Ele age como regulador dessa transcrição, porque de uma forma indireta, o estrógeno consegue interagir com outros locais. Então, eu coloquei aqui para vocês verem um artigo que fala exatamente sobre ligantes que antagonizam o receptor de estrógeno, né? E aí, esse artigo, ele mostra que quando o estrógeno já está dentro do núcleo, né, o estrógeno se liga na região do ligante LBD, né, que está ligada na região do DNA, né, com a região AF1, ocorre um movimento aqui na própria fita do DNA, e a gente tem a ação de coativadores, que vão facilitar esse processo de transcrição. Quando você usa o tamoxifeno, ele é um modulador, né? Quando você usa o tamoxifeno como modulador, ocorre a ligação normal, ele é um antagonista, né? Então ele tem a mesma afinidade pelo receptor, ocorre toda a movimentação com o DNA, mas o cofator não é ativado. Então eu tenho a inibição desse cofator. Inibindo esse cofator, eu impeço que o processo de transcrição ocorra completamente. Mas ele pode ainda ocorrer de uma forma incompleta ou insuficiente, né?